Olá! A Sexta-feira Santa tá chegando e com ela aquela dúvida de sempre, né? Para muita gente é dia de feriado, de almoço em família, de peixe. Mas o que esse dia significa de verdade? Afinal, pode ou não pode trabalhar? E por que ele mexe tanto com a gente, com tradições tão fortes e, vamos combinar, às vezes bem surpreendentes? Vamos entender tudo isso juntos? A pergunta é super direta, mas a resposta envolve muito mais do que um simples sim ou não. Para começar, vamos direto ao que interessa para a maioria das pessoas. O que a lei do Brasil diz sobre bater o ponto nesse dia? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o status legal da Sexta-feira Santa. Ela não é um dia qualquer no calendário, não. Existe uma definição bem clara na lei sobre ela. E a resposta curta e grossa é não. Não pode trabalhar. Pela lei federal, a Sexta-feira Santa é um feriado nacional religioso. Isso quer dizer que é um dia de descanso obrigatório para quase todo mundo, com o mesmo peso de um domingo, do Natal ou do Ano Novo. E aqui tem um ponto importante que confunde muita gente. Sexta-feira Santa não é ponto facultativo como o Carnaval, por exemplo, onde a empresa decide se dá folga ou não. Sendo feriado nacional, o descanso é um direito garantido por lei. Ah, e mesmo para quem trabalha em serviços essenciais que não podem parar, a regra é clara: ou recebe uma folga para compensar depois, ou o pagamento daquele dia vem em dobro. Ok, entendido. A lei é bem clara. Mas por quê? De onde vem essa importância toda para a Sexta-feira Santa ser um feriado nacional? Bom, a resposta está lá no fundo da nossa cultura, na enorme influência do cristianismo e das narrativas da Bíblia aqui no Brasil. É que a data não está sozinha, sabe? Ela é o ponto alto do chamado Tríduo Pascal, que são os 3 dias mais sagrados do cristianismo, segundo os evangelhos. É quase uma jornada em 3 atos. Começa na quinta, com a última ceia, atinge o clímax do luto e do sacrifício na sexta, com a crucificação, e termina na grande celebração da ressurreição, no domingo de Páscoa. Essa citação da teóloga Ana Beatriz Dias Pinto explica perfeitamente o sentimento do dia. Não é uma celebração de jeito nenhum. É um dia para lembrar, para refletir. É um convite para pensar sobre o sacrifício que, para os cristãos, é o símbolo da redenção. Por isso é um dia de luto, de dor, de silêncio. E esse sentimento todo de luto e de respeito acaba se transformando em rituais e costumes que milhões de pessoas seguem até hoje. Vamos ver como essa fé se transforma em ações práticas. As tradições só reforçam esse clima mais sério. O jejum e a decisão de não comer carne vermelha, por exemplo, são vistos como atos de penitência. As procissões e as encenações da Via Sacra levam a história da Bíblia para as ruas. E tem um detalhe litúrgico muito forte na missa católica. Nesse dia, não há a consagração da Eucaristia, justamente como um símbolo da morte de Cristo. Mas o Brasil é o Brasil, né? E a Semana Santa aqui tem uma reviravolta. Depois de todo o silêncio da sexta, o sábado amanhece com uma tradição barulhenta, catártica e muitas vezes bem polêmica, que é o completo oposto do luto do dia anterior. É a famosa malhação de Judas. É um costume que a gente herdou dos colonizadores de Portugal e da Espanha e que acontece no sábado de Aleluia. A ideia é criar um boneco que simboliza o apóstolo traidor, Judas, e então ele é humilhado e destruído em público. É tipo uma vingança simbólica, um jeito de expulsar o mal da comunidade. E o mais interessante é ver como essa tradição evoluiu. De um lado, a gente tem uma pintura do Debré, lá do século XIX, no Rio de Janeiro colonial. Do outro, uma cena de agora, de 2024, em Fortaleza. O alvo mudou completamente. O boneco de Judas, hoje em dia, virou um jeito de fazer crítica social e política, representando figuras públicas que o povo vê como traidoras. E a criatividade popular não tem limites mesmo. Olha só que interessante. Em Roraima, o Judas de 2024 não foi uma pessoa, mas sim um problema, a fumaça das queimadas. Malhar a fumaça se tornou um protesto por soluções ambientais. Isso mostra como a tradição vai se reinventando para falar das nossas preocupações de hoje. Então, se a gente junta tudo isso, a lei, a fé, o luto solene e essa vingança popular, o que isso tudo quer dizer para a gente hoje, numa sociedade tão diversa como a nossa? A teóloga Ana Beatriz Dias Pinto, de novo, ajuda a gente a enxergar mais longe. Para ela, além da fé de cada um, esse período se consolidou na nossa cultura como um momento de pausa para uma reflexão coletiva. É uma chance de questionar nossos valores, de pensar sobre o que é uma traição cívica e sobre o futuro que a gente quer construir.
No fim das contas, o ponto central é esse, seja pelo descanso que a lei garante, pela reflexão espiritual ou até pela catarse de malhar os problemas do país, esse período nos convida a pensar. A grande pergunta que fica é: como essas tradições, que nasceram da fé, mas foram moldadas pela nossa cultura, podem nos ajudar a entender melhor o mundo em que a gente vive hoje? É uma reflexão que, com certeza, vale a pena.